Foi na casa de Zaqueu que Jesus contou a parábola dos talentos, em que ele compara o reino dos céus a um homem. Bom dia a todos, então. Vamos fazer a nossa prece. Elevemos nossos pensamentos a Deus, mentalizamos a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo querido. Senhor, mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre seu Evangelho. Esse Evangelho de paz, amor, esperança. Ajude-nos para que sejamos cada dia melhor e que a vossa paz reine em nossos corações. Hoje iremos refletir sobre dois assuntos: a necessidade da reforma íntima, e baseado neste assunto, iremos refletir também sobre Zaqueu, a árvore e Jesus. Para nós espíritas, nada se torna mais constante dilema do que a constante lembrança da necessidade da reforma íntima. Mas, afinal, o que seria a reforma íntima? Estamos realmente entendendo o que precisamos e como precisamos realizar esse importante passo para a nossa evolução? A reforma íntima é o processo de mudança interior que faz com que os seres encarnados tenham pensamentos e ações que o levem a emanar boas energias, que os levarão ao tratamento do espírito, que contribuirá com a sua saúde. É o renovar das nossas esperanças interiores, objetivando o fortalecimento da fé, a solidificação do amor a si próprio e ao próximo, a incessante busca do perdão, o cultivo do pensamento positivo, finalizando no aperfeiçoamento do ser, de um esforço constante que os seres humanos fazem para melhorar moralmente. Os espíritos nos falam sobre a importância do homem encontrar nele mesmo suas más condutas e suas tendências inferiores, para nelas trabalhar, a fim de colher os frutos de sua boa vontade e sua disciplina, ante as provações e a responsabilidade enquanto espírito encarnado, de progredir moralmente. E com isso, então, temos a missão de todas as vidas. A evolução espiritual demanda caridade para com as imperfeições alheias, o que talvez seja o ato mais difícil atualmente. Vivemos uma época em que erros não são perdoados e mágoas são eternizadas. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre como os outros lidam com alguma situação, mas temos o dever de lidar com esta situação
da melhor maneira possível, sendo caridosos e buscando na dúvida o nosso exemplo de homem de bem, que seria Jesus Cristo. Se pensarmos como o Mestre agiria na situação que estamos nos deparando, a resposta pode ser a solução que tanto buscamos. E Chico diz o seguinte: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço incessante de nossa parte. Ao outro, cabe somente a ele mesmo buscar a própria reforma íntima. A nós, a responsabilidade é somente sobre nossas atitudes. Muita resignação e luta contra as nossas próprias tendências inferiores e, principalmente, estar vigilante para seus defeitos e ter o foco na tarefa de se melhorar. E Chico ainda diz: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Mas não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Como espírita, ainda temos uma vantagem: esclarecimento. Sabemos o porquê e como de tudo que vivenciamos, o que nos facilita ter o entendimento e a resignação necessária em tantos casos de nossa vida cotidiana. Podemos entender as antipatias naturais e o atraso alheio, a grosseria e a brutalidade de outros irmãos que pode estar vivenciá-las. Sabermos reconhecer em nós mesmos também nossas imperfeições, e reconhecendo-as, podemos trabalhar de forma mais proativa em corrigi-las. Temos tantas informações trazidas pelos espíritos benfeitores que fica difícil, apesar da nossa natureza imperfeita, querer responsabilizar outrem por nossos próprios fracassos e deméritos.
E sendo assim, busquemos esclarecer-nos de nossos defeitos, entendê-los e corrigi-los, sendo sempre o melhor que pudermos ser, para que a nossa evolução espiritual se dê o mais rápido e o melhor possível. E quanto antes nós entendermos a necessidade de nos melhorar, para que assim o mundo melhore em seguida, ante o planeta Terra será um mundo onde reinará a paz do reino dos céus. E Santo Agostinho dizia: fazia o que eu fazia na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E Chico deixou-nos uma frase que nos direciona às consequências da reforma íntima. A paz em nós não resulta a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Não tem nada em um comentário. Vamos seguir. Então vamos lá. Então, uma das passagens bem conhecidas da vida de Jesus é, sem dúvida, seu encontro com Zaqueu, o publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, considerados exploradores do povo. Os publicanos abusavam com frequência dos seus direitos, exigindo dos contribuintes mais do que o devido, e por isso eram odiados pelo povo. Escreve Allan Kardec: daí a aversão pelos publicanos de todas as classes, entre os quais se encontravam pessoas estimáveis, mas que por motivo de suas funções eram desprezados, bem como as pessoas de suas relações, sendo todos confundidos na mesma ordem. Zaqueu era, conseguintemente, mal visto por todos, porque estava em curso no juízo que se fazia dos publicanos. Zaqueu viveu o poder de transformação a partir do momento que encontrou Jesus. Uma atitude de fé para a mudança, verdadeira reforma íntima. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz a significativas reflexões. E diz o Evangelho: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Jesus percorria pela derradeira vez os caminhos da Palestina. Deixando a Galiléia, dirigia-se ao território da Judéia, além do Jordão. E nesta viagem, quando já se aproximava a hora extrema do Gólgota,
encontrou Zaqueu às portas de Jericó. Zaqueu era rico e chefe dos publicanos, e ele procurava ver quem era Jesus, mas eu não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu no sicômoro, isto é, numa figueira, para ver Jesus que iria passar. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e o recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O diálogo, aparentemente simplista, revela grandes ensinamentos, por muitos ainda despercebidos, mas que destacam o ensinamento moral e o ensinamento espiritual. O fato de Zaqueu procurar uma melhor forma de ver Jesus revela a predisposição à mudança dos atos, pois a simples presença do Rabi Galileu provocava profundas reflexões. Outro ponto indiscutível é que a mudança de Zaqueu já fazia parte dos objetivos do mestre. Tanto que, ao entrar em Jericó, percebe-o facilmente em cima de uma árvore, ansioso por um olhar, ao que Jesus corresponde, demonstrando profundos conhecimentos de psicologia transpessoal, isto é, a nossa consciência com a consciência divina. Levanta o olhar e a ele se dirige, dizendo: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Antes de receber Jesus em sua residência, Zaqueu, naquele momento, recebeu o mestre em sua casa interior, em seu coração. Materialmente, ofereceu um jantar ao mestre e àqueles que o acompanhavam. Mas espiritualmente fez muito mais. Ofereceu sua pronta e completa renovação espiritual, não por palavras, mas por ações práticas imediatas, beneficiando a um só tempo a todos aqueles que o serviam e a quem tivesse prejudicado. Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus oferece a Zaqueu muito mais do que ele desejava. Zaqueu
desejava ver Jesus. E Jesus o honraria, não somente com o olhar. Jesus emite uma mensagem de chamamento. Dirige a palavra a ele. Esquece de qualquer apelo da multidão. Desvia de todos a atenção pública. E olha nos olhos daquele homem que o aguardava, daquele homem que desejava vê-lo, e oferta àquele homem muito mais do que era seu desejo. Jesus fala com ele. Zaqueu modesto só queria ver Jesus, mas Jesus olha, permite que Zaqueu o veja em sua plenitude, lhe dirige sua palavra, conversa com ele e oferece muito mais. Oferece uma homenagem de todo aquele que sai do chão e vai às alturas para vê-lo. Oferece sua companhia. Por causa da multidão, um dos símbolos mais usados é a multidão. Simboliza tudo aquilo que nos impede o encontro com Jesus e a nossa própria realização livre enquanto pessoas. Na multidão, todos andam empurrando. Ninguém é livre, ninguém se encontra com ninguém. Todos são surdos, cegos, e todos são pequenos como Zaqueu. A multidão é o símbolo da confusão, da dispersão. Mergulhados nela, todos somos de baixa estatura também. Ou seja, todos somos menos do que poderíamos ser. O símbolo contrário da multidão é entrar em casa. A casa é o próprio coração, lugar de intimidade, encontro e transformação. Para nos libertarmos das nossas multidões interiores e abrir a casa para Jesus, é preciso pôr-nos a jeito como Zaqueu, em cima da árvore, porque Jesus anda sempre à nossa procura. Hoje devo ficar em tua casa. O vocábulo casa, neste caso, adquire outra conotação, visto que vem antecedido de uma afirmativa verbal, pois hoje devo ficar em tua casa. Na frase, o verbo devo é aplicado no sentido de certeza e não de hipótese. Entendemos com isso que o mestre se refere à casa mental de Zaqueu. Hoje devo ficar em tua casa. Pois a hospedagem que desejava Jesus não é apenas no lar físico, mas principalmente no seu coração, a fim de que estes se modificassem. Convém ressaltar a imensa facilidade com que Jesus manipula os fluidos, pois subentende-se que ele altera a psicosfera pessoal de Zaqueu, permitindo que este compreenda a mensagem de natureza espiritual na sua perfeita essência.
e ele a entende, como se Jesus a propusesse: desce depressa, pois hoje devo ficar em teu coração para sempre. O envolvimento fluídico na questão é tão patente que bastaram alguns momentos em contato com o mestre para que se processassem profundas modificações morais em Zaqueu. Não apenas pelo compromisso público de restituir quadruplamente, segundo a lei de Moisés, aqueles a quem prejudicou, mas por despertar nele o sentimento de caridade e desprendimento, levando-o a doar aos pobres metade dos bens que lhe pertenciam. Vamos ver se tem algum comentário. Nagila, oi Nagila. A lei de Deus, a lei da vida, é o que de melhor nós temos. Peraí. Por mais difícil que possa parecer, por mais confusa que nós possamos vê-la, e a melhor coisa que nós temos, a imortalidade, a vida. Elza, que bom. Nagila, não podemos confundir a presença de Deus com a ausência de aborrecimento, tragédias e sofrimento. Ele está conosco, antes, durante e depois das tempestades. Isso aí. Elza, Zaqueu nos traz a lição: elevar-se para encontrar Jesus em nosso íntimo, no nosso coração. Vamos continuar então. Continuando. Foi hospedar-se na casa de um pecador. Essa atitude não foi aceita por muitos que estavam ao seu redor, pois o preconceito social e religioso não permitia a compreensão de que um homem retira dos seus erros os futuros acertos. Lucas capítulo 10, versículo 7. O mestre, acima dessa concepção moralmente rasteira da humanidade, viu Zaqueu, mais um dos seus seguidores, e o convidou para integrar a comunidade dos que já compreendiam melhor sua mensagem divina. A autoridade espiritual de Jesus se faz presente ao afirmar: a salvação entrou nesta casa, porque também ele é filho de Abraão. Com efeito, Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido, não obstante demonstrar claramente que conhecia as mazelas que marcavam o caminho espiritual de Zaqueu. Percebia pensamentos, a vontade de mudar nos seus, porque se não fosse verdade, estaria Jesus interferindo no livre-arbítrio daquele, modificando intimamente contra a sua vontade. A receptividade de Zaqueu às sugestões fluídicas do mestre modifica
instantaneamente seu comportamento para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, salvando aquela encarnação. E por conseguinte, reformando-se pela conversão, através de atos e não de promessas. É oportuno recordarmos que a passagem de Zaqueu é de grande alcance e importância na condução de nossas ações, a nossa reforma íntima. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver porque havia de passar por ali. A simbologia da subida na árvore nos remete à reflexão sobre o despertamento interior do reino de Deus. Devemos nos elevar em bases sólidas, buscando conhecer profundamente a intimidade da nossa mente. A árvore se encontra sabiamente fincada no solo, mas lança-se ao espaço para captar vida e distribuir frutos. A elevação da nossa mente deve ter bases sólidas, como o Evangelho do Cristo, enquanto se projeta rumo a níveis superiores de compreensão. Zaqueu subiu na árvore da sabedoria. Gente, desculpa que eu estou meio rouca hoje. Ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ele buscou, lutou, agiu, caminhou de encontro ao Cristo. Essa postura baseia-se na humildade. Ao considerar necessitado de aprendizagem, o ser humano abre os olhos espirituais para Deus, sabendo-se pequenino diante da imensidão do mundo criado pelo Pai. Subir na figueira representa a predisposição para a mudança, que funciona como agente facilitador da reforma íntima. Reforma esta que se constitui no preparo da morada de nossos corações, onde o Cristo com certeza pedirá pousada. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. Zaqueu nada pediu a Jesus, nem para si, nem para seus familiares ou amigos. Ao contrário, ofereceu de si o máximo a seu alcance. Vejamos que ele estava de pé. Esta postura demonstra sua prontidão material e espiritual para realizar o que prometera ao Mestre. Interiormente não tinha dúvida. Tamanha alegria que sentia naquele momento de renovação em suas vidas, por ter certeza
certeza de que Jesus sabia que suas intenções eram sinceras. Sentia-se compreendido e isso o deixava imensamente feliz. O interessante é que Zaqueu não falou em repartir dinheiro, mas sim metade dos meus bens. Esses bens que ele possuía englobavam não somente a parte material propriamente dita, mas toda a sua influência e experiência acumulada ao longo de sua vida como homem público. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Mais uma vez, Zaqueu demonstra humildade, colocando em prática um dos ensinamentos de Jesus: reconciliar-se com os adversários enquanto se está a caminho com ele. Além disso, é que ele toma a iniciativa de ir em busca daqueles a quem havia lesado financeiramente, sanado o prejuízo com uma quantia 4 vezes maior que era devido. O encontro com Jesus requer o arrependimento inicial. Zaqueu havia construído sua fortuna explorando os cidadãos como cobrador de impostos. Mas neste momento, sua consciência, um conjunto eterno de leis divinas, queimava o orgulho e o egoísmo. Zaqueu subiu na árvore da sabedoria, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ele buscou, lutou, agiu, caminhou de encontro ao Cristo. Então, ele buscou resolver os conflitos íntimos, verdadeira reforma íntima. Em analogia com o entendimento de que para amar o próximo é necessário primeiro amar a si mesmo. Logo, para reconciliar-se com o adversário, é necessário cada qual se reconciliar consigo mesmo em primeiro lugar, pacificando a própria consciência e harmonizando-se com os bons pensamentos em sintonia com as leis divinas. Materialmente, tratou de devolver aquilo que havia ganhado, retirado dos que já possuíam pouco. Além da lição da caridade e do desprendimento, esta passagem nos mostra a importância do dividir. Alguém já dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não dá apenas o que sobra, mas divide o que tem. Materialmente, tratou de devolver aquilo que havia ganhado, retirado dos que já possuíam pouco. É importante dividir não apenas bens materiais, mas tudo aquilo que podemos compartilhar com os semelhantes no dia a dia. Nossas alegrias, nossas expectativas, nossos trabalhos voluntários, enfim, tudo que se constitui em atributos da caridade moral. Será que tem alguém?
Fragila. Nossas atitudes inferiores, muitas vezes, revelam o que se passa no nosso interior. Jesus pôde avaliá-lo, pois observa tudo com os olhos do Espírito e conhecer os corações das pessoas. É conhecer os corações da pessoa. Ô, Nájila, Daniela, quem de nós pode avaliar quem é ou não pecador? Todos somos pecadores em algum momento. Exatamente, Nájila. Precisamos ter muita consciência quando for tomar alguma atitude com sinceridade, generosidade. Kátia? Nájila, a vida é maravilhosa. A vida é a maravilha do Criador Universal. A casa corporal, quer você está vivendo agora, ama e trabalhar nessa obra divina. Daniela, essa é a importância do dividir nosso tempo, nosso sorriso, uma palavra. Às vezes vale mais que uma doação material. Exatamente. Então vamos continuar. Existem milhões de pessoas sobre a face da Terra desejando ter posturas diferentes, abnegadas, honestas, amorosas, caridosas, enfim, tornarem-se espiritualmente saudáveis, mas que não se dispõem a pagar o preço da mudança. O querer só existe em nível do desejo e não em nível de ação. Só o desejo da possibilidade de sermos quem nós somos não dá o ensejo de ser o que desejamos ser. É preciso um preço. É necessário fazer a ponte entre o querer em nível de desejo para o querer em nível da ação. Não há nenhum esforço que não envolva a idealização, a vontade de realizar e a realização. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. Nessa passagem da vida de Jesus, vemos mais uma vez Jesus agindo coerentemente com os princípios que ensinava, não se deixando levar nenhuma só vez pelos preconceitos do mundo. O exemplo de Zaqueu e de Jesus chegaram até nós, para refletirmos sobre quem somos e o que fazemos com a boa nova trazida por ele há mais de 2000 anos. Foi na casa de Zaqueu que Jesus contou a parábola dos talentos, em que ele compara o reino dos céus a um homem que, ao se ausentar, confiou 5 talentos a um dos seus servos, a outro 2 e ao terceiro 1 talento. A parábola dos talentos mostra-nos como a motivação
motivação e a vontade podem ser desenvolvidas. E Emmanuel esclarece: cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e receber do mundo o salário da elevação. Velho moço, com saúde do corpo sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Uma característica interessante é que este Senhor confiou quantidades diferentes de talento a cada servo. O que isso significa? Que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidade que o outro. E sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantia adequada de talentos para administrar. Na concepção espírita, todos têm os talentos necessários às suas experiências vivenciais. Ninguém tem todos de uma só vez. Devemos todos conhecermos-nos o mais possível, confiando na proteção divina, a fim de usar os talentos em favor da nossa autoeducação e em favor de todos os que nos cercam. Temos de aproveitar as oportunidades de vivência terrestre, reencarnação por reencarnação, de forma a ultrapassarmos os níveis que nos conduzem à casa do Pai. Vamos ver se tem algum comentário. Pode seguir. Então, gente, Acabou. bom domingo a todos e que tenham uma ótima semana pela frente. E até lá, se Deus quiser. Beijo a todos.